em meio à tristeza e à dor. Vamos ler comigo 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 13, que diz assim: Então Davi disse: Eu pequei contra Deus o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Este filho que iria morrer era fruto da relação de adultério entre Davi e Batseba. E agora o Senhor manda o profeta Natã avisar que esta criança iria morrer. Não vou entrar no mérito da questão, os motivos que levaram à morte dessa criança, o que aconteceu. A mensagem principal deste momento é entendermos que nós podemos ter paz em meio à dor e à tristeza. Davi estava com este filho sadio. Essa criança estava bem. Mas logo em seguida, ao anúncio dessa mensagem, a criança adoece. E Davi sabia que a vida daquela criança estava nas mãos de Deus, a vontade de Deus seria soberana. Ele sabia que a morte já havia sido decretada. E ele tinha fé que Deus poderia mudar se assim ele quisesse. Então ele teve uma atitude de fé. Ele clamou, ele jejuou, ele orou, ele fez tudo que ele podia fazer enquanto a criança estava doente. E é o que nós devemos fazer. Eu sei que você que está aí me assistindo, provavelmente deve ter perdido pessoas que você ama, assim como eu também perdi. Mas eu tenho encontrado a paz no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho vivido dias de paz, porque eu creio nas promessas do Senhor. E eu quero que você também viva dias de paz em meio à tristeza, como Davi viveu. Nós precisamos para continuar seguindo a nossa vida, porque a vida, o tempo não param, eles prosseguem e nós precisamos continuar, precisamos prosseguir, porque a nossa razão de viver é Jesus, Ele é a razão da nossa vida. Mas será que é possível Deus mudar a ideia? Será que Deus poderia ter poupado depois de anunciar que aquela criança ia morrer? Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 38, a partir do verso 1. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Olha só o que foi que Deus fez. Deus é indeciso? Não. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor escuta as nossas orações. As nossas orações movem o coração de Deus. Elas não mudam o coração de Deus, mas ela move o coração de Deus para mudar a situação, mudar aquilo que Ele tinha decidido, não por indecisão dele, mas por misericórdia e graça, por ouvir as nossas orações. Então nós devemos orar, clamar. Não adianta vivermos uma vida de apenas murmuração, de ficar apenas chorando. Precisamos tomar uma atitude de fé, como vimos Davi tomar, como vimos aqui o rei Ezequias tomar essa atitude de fé, clamar e orar, crendo que se o Senhor quiser, Ele pode mudar tudo que foi decidido sobre a nossa vida. Ele pode mudar a nossa história. Então vamos orar, vamos clamar, porque o Senhor pode fazer.
mas precisamos entender que devemos aceitar a resposta do Senhor, seja aquela que nós desejamos ou seja aquela que nós não gostaríamos de ter. Nós precisamos aceitar. Vamos ver qual foi o final da história do filho de Davi? Ainda em 2 Samuel, também no capítulo 12. E diz assim, o verso 18: uma semana depois, 7 dias, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. E os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Apesar de Davi ter suplicado, Deus lhe deu um não como resposta. Deus não salvou aquela criança, mas Davi aceitou como sendo a vontade do Senhor. E Davi encontrou consolo na morte daquela criança. Por quê? Porque, como ele falou para os seus funcionários, não adianta agora eu me desesperar, porque eu não posso fazer esta criança voltar, mas um dia eu irei para onde ela está. Davi achou consolo na promessa da salvação, que todos nós um dia iremos estar juntos com o Senhor. Aqueles que buscam a face de Deus, que buscam ter uma vida com Deus, têm a promessa de viver eternamente nos céus com o Pai, a promessa da salvação, e é nela que nós precisamos confiar. O que nós temos esperado aqui, senão a volta de Cristo, senão o arrebatamento, senão o dia que nós morreremos e descansaremos com o Pai? Não podemos perder o foco. O desespero e a falta de esperança ficou para as pessoas que não têm Cristo, mas a esperança ficou para aqueles que creem no Filho de Deus, que salva e que nos prometeu estar conosco, que nos prometeu preparar-nos lugar no céu. Essa deve ser a nossa esperança. E Paulo nos aconselha sobre isso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste bem atenção: os mortos em Cristo, aqueles que viveram a vida segundo a vontade do Senhor. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha aí a esperança. Devemos nos consolar e consolar uns aos outros nessa promessa de que nós estaremos juntos novamente na glória com o Pai. Então, devemos orar, clamar ao Senhor, enquanto há vida
há esperança para a cura. Mas depois que não há mais vida, nós devemos aceitar e crer de que nós nos reencontraremos. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem vivido uma vida buscando obediência ao Senhor, busque, porque só Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, e é nele que nós temos essa esperança, é nele que achamos este consolo, essa fé de entendermos que somos peregrinos nesta terra, como diz a palavra do Senhor. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Então, o que devemos fazer é viver aqui de forma que um dia nós vamos poder ter a oportunidade de morar no céu com Jesus. Esse deve ser o nosso alvo. Morar no céu com Cristo e levar todos da nossa família que nós pudermos. Então ore pela conversão da sua família, pela salvação daqueles que você ama, para que venhamos todos juntos nos encontrarmos na glória com o Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor enche o teu coração de paz, de consolo, que só o Espírito Santo de Deus pode trazer para nossas vidas. Davi adorou o Senhor depois que Deus levou o seu filho. Jó adorou o Senhor depois de tantas provações difíceis. E nós devemos também adorar ao Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Pai de amor, Pai grandioso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor escuta as nossas orações. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos visto no jornal que Tu tem nos atendido, Senhor, porque as notícias têm mostrado que muito mais têm sido curados do que o número daqueles que morreram, Senhor. Então é porque Tu tem ouvido, Tu tem respondido, Senhor, e nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te agradecer pelos livramentos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Senhor. Mas queremos também Te clamar neste momento, Senhor, para que Tu estenda a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias. Traga aos nossos corações, Senhor, o conforto, a paz, Senhor, porque nós precisamos e sozinhos, Senhor, não conseguimos, mas com o Teu Espírito Santo, Senhor, nós iremos conseguir. Ó Deus, toma, Senhor amado, a cada um que está acamado, seja por Covid, seja por outras doenças, Senhor, coloque a Tua mão poderosa sobre essas vidas. Senhor, Tu mudou a vida do rei Ezequias, Tu deu mais anos de vida a ele, Senhor. Então nós Te clamamos que o Senhor, se assim quiser, dê mais dias de vida a essas pessoas que estão entre a vida e a morte, Senhor. Levanta desses leitos, porque nós sabemos que basta uma palavra Tua, Deus. Se Tu quiseres, Tu podes, Senhor. Mas, meu Pai, nós Te clamamos que o Senhor venha nos ajudar a aceitar, seja qual for a Tua resposta, seja qual for a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a aceitarmos, porque sabemos que tudo que Tu fazes é bom, perfeito e agradável é a Tua vontade, Senhor. Esteja com cada pessoa que está assistindo esse culto, Deus, que possa, Senhor amado, ter momentos de paz, ó Pai.
Visita cada coração. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.